Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Vamos dar início ao estudo de um dos poderes do Estado. Nessa oportunidade vamos ver o Poder Judiciário, aspectos gerais, disposições gerais, certo? E ainda alguma coisa da competência de alguns dos órgãos do Poder Judiciário. Não dá para analisar tudo nesse parco tempo que a gente tem. Então vamos tratar da organização dos poderes, no caso, o Poder Judiciário. Esse é um tema que está afeto ao quanto disposto no título 4 da Constituição Federal. No título 4, a Constituição organiza os poderes. Poderes esses que estão presentes dentro de cada ente federativo e que vão exercer funções básicas de Estado, como nós já vamos ver a do Poder Judiciário, certo? Só lembrando que o município é o único ente federativo em que não há órgãos do Poder Judiciário, certo? Então, o Poder Judiciário é o Poder Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal. A Constituição Federal, nos dispositivos que ela traz acerca da organização do Poder Judiciário, basicamente ela fala da organização do Poder Judiciário na União, certo? Menciona um pouco da atribuição das competências e da organização do Poder Judiciário nos Estados e no Distrito Federal, mas ela se debruça, se dedica basicamente a organizar o Poder Judiciário em âmbito da União só. E o Poder Judiciário nos Estados e no Distrito Federal vai ser organizado pelas respectivas constituições e lei orgânica, certo? Mas olhando para o Poder Judiciário como um todo, quais são as suas funções? Então, o Poder Judiciário como um todo, ele exerce funções que são funções típicas, ou no caso, função típica, e funções que são atípicas, ou seja, funções que para o Poder Judiciário ele não exerce de forma comum. Qual é a função típica do Poder Judiciário? A função jurisdicional, ou seja, iuris dictio, dizer o direito no caso concreto. É o Poder Judiciário quem resolve as demandas, as contendas, os conflitos de interesse, quando as partes não chegam a um acordo e levam a demanda a ser julgada no Poder Judiciário. Então, a função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional. Mas o Poder Judiciário também recebe funções atípicas, administrativas e legislativas, que não são dele, mas ele recebeu por alguma função ou razão, certo? Então, as funções típicas legislativas são os tribunais do Poder Judiciário que elaboram o seu próprio regimento interno, certo? Norma de caráter geral e abstrato, então, função legislativa. É o Poder Judiciário quem organiza, provê os cargos, os seus cargos, organiza as suas secretarias, então exerce como função atípica a função administrativa também, certo? Então essas são as funções típicas e atípicas do Poder Judiciário. Agora, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Nós temos o artigo 92 da Constituição Federal, são os órgãos do Poder Judiciário, segundo lá está, o Supremo Tribunal Federal, certo? O Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, certo, da Justiça Militar, e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Estes são os órgãos do Poder Judiciário, nós temos o artigo 92. Por favor, Tribunal de Contas, apesar do nome, não é órgão do Poder Judiciário. Justiça Desportiva, apesar do nome, não faz parte do Poder Judiciário. É só dar uma olhadinha no quanto dispõe o artigo 92. A estrutura e os órgãos do Poder Judiciário são apenas aqueles, ok? Então não se engane com isso. Agora, tratando de disposições gerais após a vida da organização geral do Poder Judiciário, vamos ver as garantias que têm os membros do Poder Judiciário, não seus servidores, aqueles que exercem a função própria de poder, no caso, os magistrados. Os magistrados, para bem desempenhar suas funções com independência e imparcialidade, precisam de certas garantias e são compelidos a certas proibições. E a Constituição Federal traz as garantias e as vedações ali no artigo 95. Então, são garantias visando assegurar ao magistrado a independência, a tranquilidade suficiente para o exercício das funções, aquelas constantes do artigo 95, incisos 1 a 3. A primeira dessas garantias, a vitaliciedade.
A vitaliciedade ao magistrado ela é adquirida em primeiro grau de jurisdição após 2 anos do exercício da função jurisdicional. Dependendo a perda do cargo nesse período até adquirir a vitaliciedade, de decisão do tribunal correspondente. E depois de atingida a vitaliciedade só por sentença judicial transitada e julgado. Então veja bem, a vitaliciedade é, entre aspas, a garantia de não ser demitido sem justa causa. Basicamente isso. O magistrado que entra por meio de concurso adquire ela depois de 2 anos de exercício. Nós vamos ver daqui a pouco com o 5º e 3º constitucional que existem magistrados que não precisam de 2 anos. Basta ingressar no tribunal, ele já será vitalício. Mas aqueles que ingressam por meio de concurso, ingressam no primeiro grau de jurisdição, adquirem a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Antes de adquirir a vitaliciedade, eles podem ser demitidos por decisão administrativa do tribunal correspondente, mas adquiriu a vitaliciedade só depois de sentença judicial transitada em julgado, ok? E ainda não confunda a vitaliciedade com estabilidade. A vitaliciedade é só para juízes, para membros do Ministério Público e membros dos tribunais de contas. Só todos os demais servidores que ocupam cargo de provimento efetivo têm estabilidade, que é adquirida após 3 anos e consta lá do artigo 41 da Constituição Federal. Ainda, a próxima garantia de independência do magistrado, a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público comprovado em processo onde seja assegurada a ampla defesa. O que isso significa, a inamovibilidade? Que o membro da magistratura só pode ser removido de comarca, certo? De uma para outra, se ele concordar, salvo com a concordância dele, quando o tribunal correspondente comprovar o interesse público. Por exemplo, não há magistrado da comarca X, na YA2, eu preciso de pelo menos um lá, então removo ele por interesse público. Essa garantia, então, é não ser removido, salvo se o magistrado concordar ou se o tribunal correspondente comprovar a necessidade, comprovar o interesse público, ok? E para finalizar, a irredutibilidade de subsídio. Subsídio é a forma de contraprestação dos magistrados. E a Constituição assegura a irredutibilidade de subsídio. Em outras palavras, assegura 3 coisas. Que o valor, a quantidade de dinheiro que o magistrado recebe, não vai ser reduzida por meio de lei posterior. Assegura que não haverá descontos ilegais no subsídio do magistrado, salvo aquelas que constam ali da Constituição Federal no artigo 95, inciso 3, ou seja, o desconto do imposto de renda, o desconto da contribuição social, o desconto relacionado a uma pensão alimentícia, certo? E por fim assegura a não penhora do subsídio do magistrado, perfeito? Essa irredutibilidade de subsídio é como se chama irredutibilidade nominal, porque ela não está garantindo que o subsídio seja reajustado para preservar o poder aquisitivo. Está meramente preservando o subsídio contra a redução ilegal do dinheiro, contra descontos ilegais e contra a possibilidade de penhora, perfeito? Então estas são as garantias de independência do magistrado. Agora, a Constituição também preza pela imparcialidade do magistrado, então ela impõe certas vedações. No artigo 95, parágrafo único, dizendo que ao magistrado é proibido, é vedado algumas atribuições, algumas funções, certo? Para garantir o quê? Que ele possa decidir com imparcialidade, sem ter, entre aspas, rabo preso com ninguém. Assim, a Constituição diz que é vedado o exercício de qualquer cargo ou função, mesmo que ele tenha disponibilidade. Então, o magistrado, mesmo que tenha disponibilidade de horário, não pode exercer outro cargo ou função, salvo de magistério. Então lembre-se disso. O magistrado, mesmo que tenha disponibilidade, não pode exercer qualquer outro cargo ou função, salvo cargo ou função de magistério. Só, pelo menos. Ok? Ainda, na sequência, é vedado ao magistrado receber custas ou qualquer participação em processo em que atue, certo? A única forma de fazer a contraprestação do magistrado é necessariamente por meio de subsídio. Então ele não pode receber quaisquer custas ou participação nos processos em que ele atue, porque isso o motivaria de uma forma indevida, ok? Ainda, ele é proibido exercer qualquer atividade político-partidária. O magistrado não pode ter opinião política? Claro que pode e deve.
O que ele não pode é exercer atividade político-partidária, filiar-se a partido político. Isso não, ok? Ainda ele não pode receber quaisquer auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, entidades privadas. Esta vedação complementa a primeira, certo? Neste caso, o magistrado não pode receber quaisquer outros auxílios, quaisquer outras contribuições, salvo as previsões, as exceções de lei. Como assim? Ele pode receber, por exemplo, o salário pela função de magistério que ele exerça. Ele pode receber todos os seus direitos autorais de um livro que ele escreva. Ele pode receber um auxílio, pode receber o valor por uma palestra que ele ministra. Então existem exceções na lei, mas fora essas exceções, quaisquer auxílios ou contribuições são proibidos. E ainda uma vedação que é muito importante, a famosa quarentena. Diz o artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da Constituição, que o magistrado não pode exercer a advocacia no mesmo juízo ou tribunal do qual ele se afastou por aposentadoria ou exoneração no prazo de 3 anos a partir do afastamento. Então essa quarentena não é uma quarentena de 40 dias, é uma quarentena de 3 anos, certo? O magistrado, então, ele não pode exercer a advocacia, se ele for fazer isso, no juiz ou tribunal do qual se afastou por aposentadoria ou exoneração no prazo de 3 anos. Agora, questões. Se o magistrado se afasta do exercício, tendo sido demitido e não aposentado ou exonerado, então ele pode exercer já a advocacia? Em tese pode, porque a Constituição não proíbe. E se o magistrado exercia a função judicante na Vara do Trabalho de Curitiba, certo? Ou na Justiça do Trabalho lá em Curitiba, ele pode, no entanto, então advogar na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual lá no Mato Grosso imediatamente? Pode. O que não pode é voltar e exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual ele se afastou, certo? Essa é uma garantia que, na verdade, visa assegurar a imparcialidade não dele, que é ex-magistrado, mas daqueles que ficam, que eram seus ex-colegas, ok? Então essa vedação é chamada de quarentena, mas que não dura 40 dias, dura 3 anos no mínimo, certo? E o magistrado não recebe qualquer compensação financeira por isso, perfeito? Então essas são as garantias e vedações dos magistrados. Agora vamos analisar um tópico muito interessante relacionado ao ingresso na carreira. Diz a Constituição Federal, lá no seu artigo 93, que o ingresso na carreira da magistratura vai se dar por meio de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, podendo participar do concurso bacharéis em Direito que tenham no mínimo 3 anos de experiência prática jurídica. Então a forma normal de ingresso de magistrados no Poder Judiciário é por meio de concurso público, seguindo a regra no Brasil, que é o princípio do concurso público estampado lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Agora, existem certos cargos de magistrados em alguns tribunais brasileiros que o acesso a eles não depende de concurso público propriamente. Isso é o que se chama de quinto e terço constitucionais. Então, alguns tribunais vão permitir que parte, não todos, os seus magistrados provenham ou sejam alçados a essa condição sem necessidade de concurso público, mas isso é uma exceção, ok? Então diz lá os artigos 94, 111A e 115 da Constituição Federal que os tribunais regionais federais, certo? Os tribunais de justiça dos estados do Distrito Federal, os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, e o TST, 1/5 de todas as vagas nestes tribunais será ocupada por membros do Ministério Público, certo? E da advocacia, ambos com 10 anos de experiência ou prática jurídica. Então, 1/5 dos lugares nestes tribunais, então você vê que não são em todos os tribunais do Poder Judiciário, serão preenchidos por membros do Ministério Público, certo? E da advocacia, que tenham 10 anos de experiência ou 10 anos de prática jurídica propriamente ditos, escolhidos por seus órgãos de classe respectivos também. Agora, veja bem, você pode me dizer, mas um membro do Ministério Público já fez concurso. Sim, mas para ser membro do Ministério Público, não para ser magistrado.
Então ele ingressa por uma regra que não exige concurso público, certo? A forma, o procedimento está na Constituição Federal, perfeito? Então, nestes tribunais, 1/5 dos seus lugares é preenchido por membros do Ministério Público e da Advocacia. Agora, existe um outro tribunal que também parcela dele vai ser preenchida por membros da Advocacia e do Ministério Público. Mas nesse outro tribunal não é apenas 1/5, é 1/3 de todos os seus lugares. E isso acontece no STJ. O Superior Tribunal de Justiça ele é composto por 33 ministros, no mínimo. Hoje são 33. 1/3 desses juízes, desses ministros, provém dos juízes dos tribunais regionais federais. 1/3 são desembargadores dos tribunais de justiça promovidos, ambos por antiguidade e merecimento, certo? Agora, o outro terço é de advogados e membros do Ministério Público Federal e Ministério Públicos Estaduais e do Distrito Federal, ok? Então, 1/3 de todo o STJ provém de membros que não fizeram concurso. E em relação a eles, acompanhe aqui comigo que eu falava da vitaliciedade. Quando eu dizia que a vitaliciedade, para quem entrava por concurso, demorava 2 anos para ser adquirida. Mas, para quem entra pela regra do 5º e do 3º, no momento que toma posse e entra em exercício, já adquire vitaliciedade, ok? Para eles não precisa 2 anos. Adquiriu ou entrou, tomou posse no cargo, pronto, já é vitalício. Perfeito? Então guarde as regras do 5º e 3º constitucionais. Aqui nós encerramos a parte das disposições gerais. Existe muito mais coisa na Constituição Federal. A partir daqui vamos ver um pouco da composição e das competências de alguns dos órgãos do Poder Judiciário, começando pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ali nos artigos ou pelo menos a composição no artigo 101 da Constituição Federal, ele é tido como órgão de cúpula do Poder Judiciário. Sua função principal, como nós vamos ver, é a guarda da Constituição Federal, certo? Mas agora a composição. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, por enquanto 11 ministros. Estes 11 ministros têm que ter no mínimo 35, no máximo 65 anos. Todos são nomeados pelo presidente da República, depois do seu nome ter sido aprovado por voto da maioria absoluta do Senado Federal. Então quer dizer que quem nomeia os ministros de um dos principais tribunais brasileiros é o chefe do Executivo, com certeza. E depois que o nome foi aprovado pelo Poder Legislativo, no caso do Senado, exatamente isso, ok? Então, todos são nomeados pelo presidente da República, depois de sabatina pelo Senado Federal. Todos têm de 35 a 65 anos, ok? Há ainda um requisito que não consta ali do artigo 101, consta do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, necessariamente tem que ser brasileiro nato, ok? Necessariamente. Não pode ser brasileiro naturalizado, não. Por quê? Porque o ministro do Supremo ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, que pode ser qualquer um de seus ministros, está na ordem de sucessão do presidente da República. Então, só brasileiro nato. Mas há uma outra questão mais interessante. Para ser ministro do Supremo, de um dos mais importantes tribunais do país, você não precisa ser formado em Direito, graduado em Direito, não. Basta ter notórios conhecimentos jurídicos e reputação ilibada. Então, quer dizer que eu não preciso ser formado em Direito para fazer parte do principal, do mais importante tribunal do Brasil? Não. Hoje, todos os ministros são graduados em Direito, mas não precisa sê-lo, ok? Agora, eis a composição do Supremo. É simples, fácil, rasteira, só não se confundir com as idades, certo? Não se confundir com a quantidade de ministros. Nós temos as competências. Logo na sequência, a Constituição Federal, no artigo 102, vai trazer um rol das competências do Supremo Tribunal Federal. É óbvio, a gente não tem como destrinchá-las todas, certo? Essas competências, elas são divididas em 3 espécies. Serão competências originárias, competências recursais ordinárias e competências recursais extraordinárias. Faça essa divisão na sua cabeça, previstas no artigo 102, incisos 1, 2 e 3. Quando eu falo das atribuições relacionadas às competências originárias, artigo 102, inciso 1, estou me referindo a atribuições em situações em que o Poder Judiciário, o STF, vai ser o primeiro órgão do Poder Judiciário a falar sobre elas. Então, competência originária sempre está relacionada
assuntos em que o Supremo Tribunal Federal vai ser o primeiro e o único órgão do Poder Judiciário a falar sobre o assunto, ok? Assim, por exemplo, é o Supremo Tribunal Federal quem julga as ações diretas de inconstitucionalidade. É o Supremo Tribunal Federal quem julga o presidente da República e o vice-presidente da República nos crimes comuns, e assim, dentre outras atribuições. Quando eu falo agora na competência recursal ordinária comum, nesse caso o Supremo já é, guarde isso que ajuda bastante na prova, o segundo órgão do Poder Judiciário a tratar sobre o assunto, certo? Normalmente. Assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está encarregado de julgar os recursos ordinários nos processos de habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança, quando a decisão neles for denegatória e quando essa decisão for tomada por tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? STJ, TST, TSE, STM. Esses são os tribunais superiores. Quando eles forem um órgão jurisdicional que falou sobre esses processos pela primeira vez, o recurso dessas decisões, quando a decisão for negativa, denegatória, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, ok? E na competência recursal extraordinária, o Supremo Tribunal Federal vai ser, entre aspas, o terceiro órgão jurisdicional a falar sobre aquele assunto. No exercício da competência recursal extraordinária, o Supremo, ele julga recursos extraordinários, onde ele vai uniformizar o entendimento da Constituição Federal naqueles casos. Você tem um processo em que se discutiu uma questão constitucional, a ação foi julgada improcedente, você vai até o Supremo dizendo, excelências, nesse processo os juízes do tribunal e lá do primeiro grau não interpretaram a Constituição corretamente. Interprete para mim, por favor, corretamente e reforme a decisão deles. Então, na competência recursal extraordinária, o Supremo ele vai analisar a possível violação da Constituição Federal em cada processo, em cada caso. Normalmente ele já é o terceiro órgão a estar falando sobre o assunto, ok? Dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal, nós temos que lembrar que ele é o único tribunal, único órgão do Poder Judiciário que pode elaborar as famosas súmulas vinculantes, que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Estas súmulas vinculantes foram introduzidas na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a famosa reforma do Poder Judiciário. E o que são súmulas vinculantes? São espécie de orientação jurisprudencial do Supremo em relação a assuntos em matéria constitucional. Assim, diante de casos que tragam grande conturbação social, diante de casos que envolvam a interpretação e aplicação da Constituição Federal, que causem grande conturbação social, o Supremo Tribunal Federal, impulsionado por algumas pessoas ou de ofício, pode, pelo voto de 2/3 dos seus membros, aprovar uma súmula que vai ser vinculante, ou seja, a decisão tomada na súmula vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e ainda o Poder Executivo, ok? Então, qual é o objetivo da súmula vinculante? Reduzir os processos, trazer segurança jurídica em questões constitucionais, e as decisões aqui tomadas vinculam todo o Poder Executivo e todo o Poder Judiciário. Só não vinculam o próprio STF, que pode revisar tais súmulas, e o Poder Legislativo, que é o detentor da função típica de legislar, ok? E qualquer decisão judicial, qualquer ato administrativo que viole essas súmulas ou as aplique indevidamente, pode ser objeto de uma ação chamada reclamação, quando a parte vai direto ao Supremo dizendo, violaram a súmula. E o Supremo, se concordar com isso, se entender que foi violada a súmula, ele cassa a decisão judicial ou anula a decisão administrativa, ok? Então, as súmulas vinculantes, só o Supremo pode editá-las, perfeito? Vimos o Supremo, rapidamente o CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele também foi criado e introduzido na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 45 de 2004, certo? O Conselho Nacional de Justiça, ele faz parte do Poder Judiciário, sim senhor. Nós vimos isso no artigo 92, agorinha há pouco, certo? Mas ele é o único órgão do Poder Judiciário, de todos aqueles do artigo 92, que não exerce função jurisdicional. Quais são suas atribuições, então? O CNJ tem a atribuição de exercer o controle da atuação administrativa e financeira de todos os órgãos do Poder Judiciário.
E ainda o controle da atuação ou da atuação própria dos magistrados, do exercício de suas atribuições funcionais próprias. Então ele exerce funções administrativas, ainda assim é órgão do Poder Judiciário. Qual é a sua composição? São 15 os membros do CNJ e é fácil decorá-los e precisa decorar. Quem faz parte do CNJ? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, escolhido dentro do tribunal. Um ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, escolhido dentro do tribunal. Ainda, 2 juízes da Justiça Estadual, um desembargador do Tribunal de Justiça e um juiz estadual de primeiro grau, escolhidos pelo STF. 2 juízes, um juiz de Tribunal Regional Federal e um juiz federal escolhidos pelo STJ. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho e um juiz do Trabalho escolhidos pelo TST, ok? Então esses são os representantes do Poder Judiciário. Ainda um membro do Ministério Público da União escolhido pelo Procurador-Geral da República e um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os indicados pelos Ministérios Públicos Estaduais. Ainda nós teremos, fazendo parte do CNJ, 2 advogados que são escolhidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ainda 2 cidadãos que são escolhidos, indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Guarde a composição, ela costuma cair muito. E ainda a afirmação do que o CNJ, por mais que faça parte do Poder Judiciário, ele não exerce funções jurisdicionais, exerce funções administrativas. E agora, vamos ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele exerce basicamente a função, a atribuição de uniformizar o entendimento acerca da legislação federal, ok? Qual é a sua composição? O Superior Tribunal de Justiça, lá no artigo 104, ele é visto ou tem a seguinte composição: serão no mínimo 33 ministros, certo? Todos maiores de 35 anos, com menos de 65, todos nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do seu nome pelo Senado Federal, certo? Por maioria absoluta. Desses 33, nós já vimos, 1/3 provém dos juízes dos tribunais regionais federais. 1/3 provém dos desembargadores dos tribunais de justiça, ambos promovidos por antiguidade e merecimento. E 1/3 provém da advocacia e do Ministério Público Federal e estaduais, certo? É o famoso terço constitucional. Agora, as atribuições do STJ. Ora, o STJ tem o objetivo básico de uniformizar a interpretação da legislação federal que cabe a ele, ou seja, aquela que não cabe à Justiça do Trabalho, aquela que não cabe à Justiça Eleitoral, aquela que não cabe à Justiça Militar, cabe ao STJ uniformizar. E o STJ tem atribuições originárias, recursais ordinárias e recursais especiais, assim como é a divisão feita para o STF, com uma outra nomenclatura no último caso. No artigo 105 você vê essas atribuições. Assim, no que diz respeito às atribuições originárias do STJ, quando ele é o primeiro órgão do Poder Judiciário a falar sobre o assunto. Ali, por exemplo, é ele quem vai julgar nos crimes comuns os governadores de estado e nos crimes comuns de responsabilidade os desembargadores de tribunais de justiça, juízes de tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho, por exemplo. Exercendo as atribuições, as competências recursais ordinárias, o STJ será o segundo órgão jurisdicional a falar sobre o assunto. Assim, por exemplo, é ele quem julga os recursos em habeas corpus e mandado de segurança que foram denegados pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça. E no exercício das suas atribuições recursais especiais, ele vai analisar as questões dos recursos em que se alega violação a uma lei federal, visando uniformizar a interpretação a respeito dela, ok? Então essa competência recursal especial. Nesse caso, o STJ é normalmente o terceiro órgão jurisdicional a falar sobre o assunto. Perfeito? Os demais órgãos do Poder Judiciário, você vai ter que estudá-los em casa, certo? Estudar sozinho, se eles forem cobrados no concurso. Estes são os mais cobrados, por isso a gente os vê. Para fixar um pouco desse conteúdo, vamos fazer algumas questões. Acompanhe comigo a leitura da primeira.
A regra do 5º constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, aos tribunais regionais federais, aos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios e aos tribunais regionais do trabalho. A questão está errada, porque o STJ não está submetido à regra do 5º, mas à regra do 3º. Ou seja, 1/3 do STJ é composto por membros da Advocacia e do Ministério Público. Só os TRFs, os Tribunais de Justiça, os TRTs e TST é que estão submetidos à regra do 5º. 1/5 dos seus lugares são providos por membros da Advocacia e do Ministério Público. Então, questão errada, anote aí principalmente o artigo 104 da Constituição Federal. Vamos à próxima questão. O Conselho Nacional de Justiça pretende rever de ofício processos disciplinares julgados no ano de 2012 contra juízes do trabalho que tenham resultado em imposição de penas disciplinares. Considerada a disciplina constitucional da matéria, o CNJ, letra A, não poderá proceder à revisão por não possuir competência para rever processos disciplinares já julgados. Letra B, não poderá proceder à revisão por não possuir competência para rever processos disciplinares senão mediante provocação. Letra C, não poderá proceder à revisão por não possuir competência para rever processos disciplinares julgados contra juízes e membros da Justiça do Trabalho, que conta com conselho superior próprio para esse fim. Letra D, poderá proceder à revisão, desde que se restrinja aos processos disciplinares julgados há menos de um ano. Letra E, poderá proceder à revisão a qualquer tempo, por estar autorizado pela Constituição Federal da República a fazê-lo de ofício mediante provocação. Nessa questão buscamos a opção correta, e é a letra D, conforme o artigo 103, parágrafo 4º, inciso 5 da Constituição Federal, que dentre as diversas atribuições que entrega ao CNJ, atribuições administrativas, diz que o CNJ pode rever, avocar processos disciplinares contra magistrados e julgá-los se esses processos não foram julgados há mais de um ano. Então o CNJ, dentre outras atribuições, como obrigar os órgãos do Poder Judiciário ao cumprimento das disposições do artigo 37, receber reclamações contra membros do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. Dentre eles está essa competência de avocar processos disciplinares julgados contra magistrados há pelo menos um ano, certo? E revê-los julgando de novo, certo? Então a letra D é a resposta correta, anote o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 5. Agora, se você tem mais questões, e provavelmente você tem mais questões de concursos anteriores, faça-as todas, anote o fundamento para tudo, porque essas questões vão lhe ajudar muito, tanto a decorar a matéria, quanto servir de instrumento, material para revisar um pouquinho antes da prova. E muito boa sorte!